Dar boas-vindas a todos, cumprimentando a nossa secretária, doutora Maria Ângela Simão. Gostaria também de cumprimentar a todos os palestrantes. É um prazer tê-los aqui, doutor Mócio Nagabi, doutor Ivan Rutin e doutora Pilar Ramon Pardo, e também doutor Nicolas Winter, da FAO. É, a Coordenação Geral de Laboratório de Saúde Pública da Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente é responsável no Ministério da Saúde pela condução do Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos. E nosso plano de ação ele está, no momento, sendo revisado para o período de 2025, 2030, especialmente para se alinhar às ações globais, né, as orientações globais no controle e prevenção da resistência aos antimicrobianos, especialmente a declaração política de resistência que foi adotada pela segunda reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas e da resolução da Organização Mundial da Saúde sobre as prioridades operacionais e estratégicas para a resistência aos antimicrobianos no período de 2025 a 2030. Essa é uma atividade que usamos o instrumento do webinário para trazer subsídios para a nossa revisão, mas também para integrar, né, com a comunidade de profissionais de saúde do Brasil, a sociedade civil, e também para os nossos amigos e vizinhos da América Latina, principalmente. Por isso, nós disponibilizamos a tradução em espanhol e inglês. Então, sem mais delongas, é um grande prazer que eu convido a nossa secretária Maria Ângela Simão para a abertura do nosso webinário. Doutora Maria Ângela, por favor. Obrigada, André. Bom dia a todos e todas. E é um prazer falar num seminário internacional em português, que é uma bela língua. E deixa eu começar por dizer da importância, né, do apoio que a gente está tendo da quadripartite e também da OPAS na discussão sobre implementação da declaração de alto nível, né? Porque muitas vezes essas declarações são letras mortas, né? São coisas que não são operacionalizadas. O Brasil tem a firme intenção de operacionalizar as recomendações que são emanadas da declaração política. E a gente está tratando de dois assuntos muito complexos em saúde, né? Um deles eu sempre provoco isso porque é importante hoje, né? É uma só saúde que ainda globalmente no nosso país, na nossa região, na América Latina e no Caribe, ainda é uma proposta muito conceitual e que encontra pouco experiência prática de, de trabalho integrado de fato voltado a determinados assuntos que são pertinentes a uma só saúde. Então, essa é uma complexidade, né? Porque tudo que é multissetorial é complexo por natureza, né? E segundo, é porque resistência antimicrobiana tem muitos interesses envolvidos, né? Acho que a gente tem um interesse comercial, né? No uso da uso de antibióticos na produção de proteína animal, mas a gente tem hoje a vinda cada vez mais forte das mudanças climáticas e o impacto que tem nas nossas vidas e na prevenção, preparação e resposta a surtos, epidemias e, eventualmente, pandemias, né? Então, acho que esse é o contexto em que a gente está fazendo esse ordinário, né? E eu queria falar um pouco, porque eu vi no, nas ações que o Ministério da Saúde do Brasil já tem levado a cabo, e eu queria falar um pouco do AWARE, né? Vocês conhecem bem, né? E dizer que no período antes, até o final de 2022, eu fui diretora-geral adjunta para acesso a medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde na Organização Mundial de Saúde, onde ficava a lista de medicamentos essenciais e tinha inúmeras discussões acerca da lista do AWARE. E eu sempre colocava, à época, da importância de a gente ter ferramentas que são claras e fáceis de entender para orientar a prática, não só a prática clínica, como as políticas de saúde, né? Então, para também falar, o André mencionou, mas o Brasil também
está finalizando a revisão do plano de 2018 a 22, relacionada à resistência antimicrobiana, que deve ser lançado agora no segundo semestre, né? E aí, por último, eu queria só falar da centralidade de um aspecto, de dois aspectos, na verdade, né? O primeiro deles, que a gente aprendeu a duras penas nessa pandemia que passou, que já parece que ficou muito tempo no passado, mas acabou faz muito pouco tempo, né? Na história na nossa história, na história da humanidade, né? Acabou faz muito pouco tempo. Da equidade, né? Da busca da equidade no acesso a bens e serviços de saúde, e isso também diz pleno respeito a, ao enfrentamento da resistência antimicrobiana. E segundo ponto que eu queria apontar para finalizar é que a gente tem que pensar na implementação da declaração em soluções práticas, operacionalizáveis e que funcionem na vida real, né? Então a gente precisa tem um esforço muito grande, não só da uma só saúde, mas também da resistência antimicrobiana, né? Agora eu termino, André. Não, é que eu sempre gosto de citar um ditado de um amigo que era das Bahamas, né? Que me dizia que era um ditado caribenho, mas é muito, muito bom para esse tipo de discussão que a gente está fazendo agora, né? Que é quando tudo tiver dito e feito, que hajam mais feitos do que ditos. Tá certo? Então, vamos em frente e eu desejo a todos e todas um excelente webinar. Obrigada, André. Nós é que agradecemos, muito obrigado pelas palavras, dona Maria Ângela. É um prazer tê-la aqui conosco e mostrar, né, o comprometimento, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria, na agenda de prevenção e controle das resistências antimicrobianas. E só lembrando que a Secretaria de Vigilância e Saúde tem um papel estratégico nessa agenda nacional, porque ela concentra a imunização, a resposta à emergência, doenças não transmissíveis, ou seja, essas ações que estão interlaçadas com a resistência aos antimicrobianos. Eu gostaria agora, para, para contextualizar toda essa nossa discussão, gostaria de convidar o professor Mohsen Nagavi, do Institute for Health Metrics and Evaluation da Washington University, para apresentar sobre a carga de resistência aos antimicrobianos na América Latina. Professor Mohsen, please, if you want to share your screen, the floor is yours. Thank you. Muito obrigado, bom dia. Peço desculpas que eu não posso falar no lindo idioma do português. Eu estou tentando aprender, mas enfim, não aprendi muito bem. A minha discussão se concentra principalmente no método e fontes de dados. Outros aspectos eu vou me concentrar mais nos resultados que estão online e todos podem ver. Nós, para começarmos a falar sobre resistência antimicrobiana, nós iniciamos em 2017. Foi a primeira versão que nós tivemos do cálculo da resistência antimicrobiana. Concentrando-se nessas bactérias, nós publicamos em 2021, baseando-se nos resultados de 2019. Nós calculamos para as 11 síndromes infecciosas. Based on the 400
100,000 test result from the different country. And we published this paper, around 10 paper we published. It was good for the public. We had a lots of citation. Now around 15,000 citation comes from our paper in the Lancet, in the paper that we published based on the 2019 result. But we start to continue working on AMR, and we went to the new phase of the AMR. Nessa nova fase, nós nomeamos como ferramenta AMR. E nessa ferramenta, nós temos uma situação relativamente melhor. Nós aumentamos o número para 23 e os patógenos para 65, e depois eu gostaria de explicar. Mas antes de eu falar sobre os detalhes com relação a esses resultados, eu gostaria de explicar um pouco como nós estamos realizando isso. Assim como a professora Mariângela falou, é uma história bem complicada. Não é fácil discutir isso, especialmente quando nós falamos dessas regiões. O método também é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar rapidamente. Nós temos 10 componentes. Primeiro componente, nós calculamos quantas pessoas morreram de sépsia. E vocês sabem qual é a definição disso. É diferente da definição para a septicemia que nós tínhamos no passado. No outro segundo componente, nós tentamos definir qual que é a ponte entre a causa e a sépsia. Significa qual síndrome infecciosa aconteceu que essa pessoa saiu de um nível para um outro nível respiratório, talvez de baixo, foi para a sepse, por exemplo. E daí nós calculamos isso, baseando-se nos dados que nós recebemos. Quantas pessoas morreram com a síndrome e com a sepse? Síndrome infecciosa e com a sepse. No componente 3, nós calculamos essas fatalidades para cada patógeno. Porque algumas partes dos nossos dados, algumas partes é incidências, outras são mortalidades. A gente precisa traduzir esses dados para as categorias específicas. Depois disso, nós calculamos a distribuição dos patógenos para cada doença, síndrome infecciosa, baseando-se nas localizações. Depois deste componente, nós calculamos o padrão de resistência para cada medicamento. E esses patógenos, não, para a gente entender qual seria resistente, não seria suscetível. E desse combo a gente calculou mais ou menos relacionados à localização e não por idade e gênero. Depois, no componente 8, nós calculamos o risco relativo. Significa que não é fácil, mas nós calculamos qual é o risco relativo de morrer se nós tivermos resistência, quando comparado com as pessoas que não têm a resistência, mas com a mesma síndrome infecciosa. Depois, no final, nós calculamos quantas mortes foram atribuídas aos resistentes,
quantas mortes estão relacionadas aos que não são resistentes. Como nós explicamos aqui a história da atribuição e dessa associação. Atribuição e associação significa que o resistente tinham essas causas de morte, e a associação significa que a resistência estava envolvida. Então, existe a diferença de associação e a causalidade. Não posso falar assim que essa foi a causa da morte por causa da resistência ou não, mas na atribuição, não. Nós estamos dizendo sim que a causa é sim a resistência. Nós utilizamos vários dados. Nós utilizamos mais de 1 bilhão de resultados de testes que nós coletamos de diferentes, que unimos de diferentes fontes. América Latina, por exemplo, a Colômbia, o Brasil, o México, são muito bons nesse aspecto. Nós utilizamos dados de hospitais. Infelizmente, a gente não tem alguns outros dados da América Latina, mas temos esses dados da Europa. Temos muitos dados interessantes, mas no final, nós coletamos dados de muitos países diferentes. Se vocês quiserem analisar pela região da América Latina, aqui, essas são as diferentes regiões da América Latina. E a América Latina é um dos melhores. Nós estamos muito confiantes com relação aos nossos resultados. Na Ásia Central, a gente tem baixíssimos dados, mas na América Latina, especialmente em algumas partes tropicais, América Central, a América Latina como um todo, nós tivemos bons dados. A gente acrescentou a América do Norte aqui também, porque automaticamente a América do Norte n- não sabia que eu precisava falar sobre a OPAS e esse espaço que eles ocupam aqui. Essas são algumas fontes de dados, e vocês podem ver a quantidade de fontes de dados diferentes que foram utilizadas para cada um dos componentes. Então, deixa eu explicar um pouco com relação a isso. Aqui, a América Latina e o Caribe, nos anos 90, começou aqui. Vocês podem ver que esse é o total das mortes de sepse. Em 1990, nessa região, nós tivemos 711 mil mortes relacionadas a isso. E 400 mil era por causa dessas bactérias. 200 mil estavam associadas e 55 mil estavam atribuídas. Mas daí, em 2019, o número total de sepsis, de mortes, aumentaram para 800 mil, para mais de 800 mil. Um pouco de aumento de infecção bacteriana e nós tivemos um crescimento de população associado, mas uma grande mudança aconteceu em 2021. A maior quantidade de números de mortes por sepse foi em 2021. 1,99 milhões de mortes. E como vocês podem ver aqui, é um número menor relacionado com a bactéria, porque esse número estava mais conectado com o vírus do Covid.
300.000 mortes resistentes aconteceram. Não são mortes resistentes com vírus, a gente está falando sobre resistentes a bactérias, tá? Aí, em 2023, a síndrome infecciosa, se vocês quiserem analisar o que aconteceu, nós estamos vendo que em 2021, o top 1 em 1990 e 2021 era baixa comunidade respiratória, infecções ativas, infecções hospitalares e também para os que tinham dificuldade de respiração. Aqui a gente uniu os dois dados, mas basicamente vocês podem observar que as taxas de morte, vocês conseguem ver que caiu de 1990 até 2021. Não incluímos o Covid aqui. Isso aqui é sem o Covid. Infecções na corrente sanguínea diminuíram, diarreia, teve um grande decréscimo, peritonite, teve um pequeno aumento, mas na América Latina e no Caribe, infecções do trato urinário aumentaram. E o motivo pelo qual aumentaram, pelo menos é o que eu acho, tem muitos outros dados que nós podemos verificar, é porque nós tivemos uma grande quantidade de pessoas que vão para o hospital ou pessoas que estão hospitalizadas e eles estão utilizando catéteres para a urina e essa infecção aumentou. Está aqui nessa super região e vocês podem observar. Doenças relacionadas à pele aumentaram e também endocardite. Agora, se vocês me permitirem, eu gostaria de falar sobre a nossa pesquisa pública para falar sobre os detalhes com relação a isso. Aqui, vocês conseguem, com esse link, acessar. Se vocês digitarem microbe no Google, vocês terão o resultado da pesquisa. Tudo que a gente produziu está no Google. Está na internet, vocês podem encontrar. Vocês têm isso? Ok, vocês estão vendo aqui, né? Ok. Aqui é a história que eu estava contando. Aqui, vocês podem colocar o Brasil, por exemplo. Ok? Então, nós estamos aqui analisando somente o Brasil. Em 2021. Deixa eu voltar para 1990. Aqui estamos em 1990. Aqui estamos em 2021. Aqui, 2018. Vocês podem observar que, à medida que o Covid começou, você vai para o grande número de sepsis, que foram causadas principalmente pelo Covid. E na época do Covid, a quantidade de mortes por causa da sepse aumenta 2 vezes mais.
E aqui, quantidade de mortes. Você pode ver isso para qualquer país. Vocês podem analisar aqui qual é a situação com relação às bactérias e à resistência. Essa é a página introdutória. Agora vamos para a parte de síndromes infecciosas. Aqui são as síndromes infecciosas no Brasil. Se vocês permitirem, eu posso colocar na América Latina ou Caribe ou só o Brasil. Talvez eu possa até mudar aqui. Aqui eu posso selecionar América Latina. Ok, aqui agora vemos a região do Caribe e da América Latina. Nós temos mortes, nós temos DALYs, nós temos a taxa. Se vocês quiserem ver os números, vocês clicam aqui. Em 2017, podemos até mudar para 2020, vocês tiveram 208 mil mortes relacionadas com baixo sistema respiratório e todas as síndromes infecciosas que vocês podem ver aqui. Essas são as taxas. Você pode ver nas diferentes regiões que mostram. Podemos ver por idade, por exemplo, abaixo de 5 anos. E quando você vá para essa seção, automaticamente, especialmente na América Latina, as infecções da corrente sanguínea vão ser os primeiros itens, mas se você vai, por exemplo, agora mais de 70 anos, em primeiro lugar vai mudar o tipo de infecção, ou seja, a idade muda. Aqui falamos sobre as diferentes síndromes infecciosas. Você pode ver que a corrente sanguínea está aqui no topo. Depois, temos diferentes síndromes infecciosas. Não, na verdade, não, sim, eu falei sim. É corrente sanguínea, mas eu quis dizer infecção relacionada a sistema respiratório. Esse aqui que está aumentando bastante é a infecção do trato urinário. Esse tem aumentado. Deixa eu mostrar para vocês esse específico. Como é que está no Brasil? Sim, mais ou menos o mesmo cenário. E também, se vocês desejarem, vocês podem analisar o mapa da cor azul, por exemplo. Aqui vocês selecionaram todas as síndromes infecciosas, mas você pode selecionar. Se vocês quiserem diarreia, vocês têm essa opção. Aqui foi a parte mais fácil. Vamos para os patógenos. Aqui eu vou selecionar todas as idades. Vocês podem observar os patógenos. Eu selecionei o Brasil, todas as idades, mortes. Se vocês quiserem, eu posso deixar um pouquinho maior para que vocês possam ver ele como um todo. Só um segundinho. Top 1 para todas as idades é o Staphylococcus aureus. Temos 16 mil. Isso aqui não está na taxa, deixa eu mudar aqui para números. Agora sim. Deixa eu checar o ano. Sim, estamos em 2020. Aqui, vocês podem ver que em 2020, no Brasil, nós tivemos 55 mil mortes por causa desta infecção. Como
um grande causador. Depois temos o E. coli. Temos depois pneumonia. E basicamente você pode ir até o final. Vírus, verde é fungo e amarelo parasitas. São todas as infecções, tá? Vocês podem analisar, por exemplo, infecções relacionadas à corrente sanguínea. Staph aureus está aqui no topo. Ectococcinomônia é o segundo. Mas talvez vocês podem analisar as infecções relacionadas ao sistema respiratório. Segundo, temos a gripe. A gente pode olhar também a idade, talvez. Por exemplo, vamos selecionar neonatal. Neonatos. Nós vemos Klebsiella pneumoniae como primeiro. Mas se vocês forem, por exemplo, para todas as síndromes infecciosas, ele está lá no topo. Mas Klebsiella pneumoniae é também altíssimo, assim como muitos outros lugares do mundo. Geralmente é uma infecção que está no top 5. Para os patógenos, deixa eu mostrar para vocês as tendências. Esses são para os neonatos. Deixa eu agora mudar para todas as idades. Agora sim, isso é importante. Vocês podem observar. Deixa eu ir para a taxa. Deixa eu colocar a idade padrão. Nessas idades padronizadas, vocês podem ver que isso aqui é bem importante. Primeiro, nós fizemos um trabalho excelente para diminuir isso por causa da vacinação. É bom, mas não é 100% bom. Mas aqui você tem um problema no aumento do Staphylo aureus e também um aumento do E. coli. Mas eu vejo que essa bactéria está caindo, o que é bom. Porque em várias regiões da América do Norte, no Oriente Médio, no leste da Europa, na Europa Central e Leste, isso está aumentando por causa dos desastres e guerras que nós temos nessas regiões. Mas a América Latina é bem pacífica, então vocês podem observar que ele está descendo. Se vocês quiserem analisar as diferentes faixas etárias, você pode listar qualquer patógeno que seja interessante, que vocês queiram. Por exemplo, selecionar Cicorobacter. Esses são os dados relacionados a eles. Talvez leptospirose. Só gostaria, só gostaria de lembrá-lo do tempo. Peço desculpas. Nós estávamos aqui nos patógenos e nós temos análise para tudo isso. Temos 33 patógenos, vocês podem verificar os 65, os 33 bacterianos e 65 patógenos, e depois deixa eu ir para os antibióticos, para os resistentes. Vocês conseguem observar que nós estamos aqui no Brasil, nós estamos aqui na idade padronizada, nós estamos falando de mortes, nós temos a LRI, mortes associadas a esse número, suscetível a esse segundo número, e patógenos, mortes relacionadas aos patógenos, que não foram testadas ou que a gente não conseguiu acessar para o teste no Brasil. Quantas mortes aconteceram?
Para LR1, 21.000. Esse aqui é suscetível, aconteceu. E esse aqui é não testado. Vamos selecionar patógenos. Ok. Novamente estamos no Brasil. Patógenos. Está aqui em preto ou cinza, não avaliados para com relação à resistência. Aqui nós não checamos a parte da resistência, mas nós checamos esses aqui. Staphylococcus aureus. E é bem importante que vocês tenham no Brasil, deixa eu ver o número aqui certinho. Eu acho que é isso, mais ou menos 25.000 mortes que foram associadas com resistência a Staphylococcus aureus. 25.000 mortes aconteceram no Brasil por causa disso, quando ele estava à resistência. E também foi de 21.000 para E. coli. Aqui vocês selecionaram todas as síndromes infecciosas. Vocês podem selecionar, por exemplo, endocardite. Staphylococcus aureus com certeza é um dos primeiros. Vamos ir para meningite agora. Staphylococcus pneumonia. Temos a N. meningitis, outros vírus, monocitogen, e daí nós analisamos o resto. Qualquer outra doença infecciosa que vocês queiram analisar. E essa será a minha última parte. Agora, se vocês permitirem, eu gostaria de mostrar essa última parte, que novamente nós estamos aqui analisando o Brasil. Nós estamos em 2020 e essa é a taxa. Aqui a taxa para as idades padronizadas. Nós tivemos 33.000 mortes relacionadas à resistência a todos os patógenos. Esse aqui é o maior para o resistente. Depois temos Phalloquinodes. E depois Metacilli. E depois vocês podem ver todos os detalhes, todos os dados que nós temos. Quantas mortes, quantos deles. Vocês podem encontrar isso, mas esses são os mais interessantes. Nós estamos muito felizes de continuar o nosso trabalho, nossa comunicação, para continuar calculando o estado atual. Estou muito feliz de responder qualquer pergunta e foi um prazer apresentar para vocês. E qualquer pergunta que vocês tenham, eu vou ficar feliz em responder.
Muchas gracias, profesor Nagabi. Vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación. Muchas gracias por la presentación. Fue muy importante para que los países puedan crear acciones para prevención de doenças microbianas. Ahora vamos a pasar la presentación de Bautin, que es el director de organizaciones de la Organización Mundial de la Salud, que va a hablar sobre las doenças microbianas. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. E eu gostaria só confirmar que vocês estão vendo os meus slides na tela cheia. Sim, sim. Muito obrigada. Novamente, é um prazer estar aqui. Sinto muito por não ser proficiente o suficiente em português para poder falar em português, mas nessa apresentação eu gostaria de resumir quais são os nossos esforços globais para lidar com a resistência antimicrobiana. Isso é uma grande ameaça para a saúde global e para o desenvolvimento. Do lado esquerdo do slide, vocês podem ver a carga em termos de morte, graças ao excelente trabalho dos colegas que nós ouvimos. Mas, além disso, existe um impacto na economia, com uma diminuição na expectativa de vida e também cerca de 8% de queda em produtividade bovina até 2025. Não é somente uma questão da saúde, mas também uma questão da sociedade. Gostaria de falar um pouco mais sobre o nosso papel. Gostaria de mencionar que os grandes anfitriões do quadripartite foi uma ferramenta muito importante, foi uma organização muito importante para nós ter essa resposta à AMR. Nós vemos os diferentes líderes dessa organização que concordaram com esse framework estratégico de colaboração para a resistência antimicrobiana. Como vocês sabem, um grande primeiro plano global tem mais ou menos 10 anos, e a primeira reunião a alto nível, que menciona sobre isso, aconteceu em 2016. O que nós alcançamos desde então? Nós temos boas notícias e notícias não tão boas. As boas notícias em verde é que nós vemos um aumento constante nos planos de ação nacional que tem sido desenvolvido pelos países. Mas como vocês podem ver, em termos daqueles que estão sendo implementados em amarelo, a proporção é um pouco mais baixa e até um pouco mais preocupante. Aqueles que já fizeram custo, tiveram um orçamento para esse monitoramento, a linha em vermelho ainda é mais baixa. Ou seja, apesar de 2016, a comunidade global queria, sim, lançar uma iniciativa e construir essa fundação, neste momento, o que realmente precisa acontecer são as ações a nível de país. Como vocês sabem, 2024 foi um ano importante para a MR e nós começamos nos setores de saúde para a gente falar sobre essas prioridades estratégicas para os próximos 10 anos. Essas são prioridades estratégicas, são 4. Primeira, prevenção, baseando-se em IPCs, vacinas e o WASH. 2, acesso universal a diagnósticos de qualidade e tratamentos adequados. Terceiro, informação estratégica, ciência e inovação. E quarta, governança eficiente, eficaz e a parte financeira. Mas o trabalho que foi feito no Ministério da Saúde, que foi feito com essa declaração, foi só um prelúdio de um trabalho, uma declaração política mais abrangente, que foi endossada pelos países membros da ONU. Esse é diferente de 2016. Aqui nós temos um número
como alvo bem sólido, incluindo aquele para reduzir mortes relacionadas a MR, diminuir por 10% até 2030. E você vê a quantidade de comprometimentos que não são exaustivos, mas eles estão resumidos nesse slide. Essa declaração política também foi necessária para conseguir atualizar essa lacuna, como vocês sabem. Foi iniciada em 2015, estamos finalizando agora. Esse ano nós vamos estar bem ocupados com uma atualização disso. E no slide vocês podem observar quais são as áreas que talvez exijam um pouquinho mais de atenção. Ainda a gente precisa fazer algumas pesquisas, mas estamos trabalhando com governança de AMR, mecanismos de coordenação, responsabilização global, regional e nacional, o papel do diagnóstico, usar uma abordagem de uma saúde, One Health, que chamamos aqui, também mecanismos de financiamento. Esse slide resume o processo que será utilizado para atualizar. E como vocês podem perceber, nós estamos aqui na fase de consulta inicial com a pesquisa que está acontecendo. Eu sei que muitos aqui estão respondendo essa pesquisa. E depois, em junho e julho, teremos o primeiro rascunho. Vamos ver todos esses consultos e o documento será preparado e proposto para ser endossado pelos Estados-membros. Outro follow-up da reunião de alto nível dessa declaração política é esse estabelecimento do painel independente de o IPA em azul. Vocês podem ver o texto que foi aprovado pela declaração política e nesse slide vocês podem observar que nós estamos numa fase de fazer a análise e nós estamos iniciando a consulta que vai levar ao estabelecimento do IPA. E no fim das contas, a gente acredita que pode ser lançado em dezembro, durante a reunião do corpo governante ali. Depois, onde nós estamos aqui na OMS? Nessa declaração política, nesse comprometimento, estamos tentando entender, pensando nas nossas estratégias políticas, como que esse comprometimento influencia o nosso trabalho. E nesse slide eu resumi como cada um disso precisa acontecer a nível de país, para ajudar os nossos Estados-membros a chegar nos objetivos. E para isso, vocês podem ver 4 estratégias que são prioridades, algumas informações estratégicas, governança e financiamento. Em azul claro você vê os 3 diferentes níveis. E nós esperamos que os Estados-membros vão entregar essa intervenção, os diferentes indicadores para que nós possamos alcançar a redução de 10% da mortalidade associada com a MR. Ou seja, a outra intervenção que eu falei agora há pouco, de alguns, quais são essas abordagens focadas nas pessoas? Que é uma forma de fazer o mainstreaming, desenvolvimento de políticas para essas diferentes políticas. E nós queremos trabalhar em formas diferentes para que sejamos mais eficientes e ágeis. Se é nesse slide ou na parte fundamental de governança ou educação, qual que é o passo adicional dessa informação estratégica? Se é prevenção, serviços, diagnóstico, tratamento, nós mapeamos toda a colaboração que nós precisamos ter para que possamos ser mais eficientes e mais eficazes. Como vocês sabem, nós vamos trabalhar nos diferentes níveis com o nosso escritório principal, claro, no caso do Brasil, são diferentes organizações em si, que nós estamos trabalhando muito próximos, que é a OPAS, e cada um dos escritórios tem um papel principal para que a gente possa diferenciar o nosso apoio e certificar
Algo que é mais normativo, uma coordenação regional? Quais são as assistências técnicas para os países? Temos esses diferentes parceiros para conseguirmos alinhamento e prevenir as ineficiências. E com relação a isso, temos diferentes mecanismos. Toda a equipe que foi feita foi apoiado pela redução de 77, foi apoiado pela nossa equipe. Quais são os diferentes impactos aqui por fazer isso? Queremos trazer os nossos parceiros técnicos e financeiros para que no final, quando nós trabalhamos juntos, nós possamos ser mais eficientes, mais ágeis, numa área onde temos o desenvolvimento. Mas, resumindo, isso continua sendo uma grande carga de doenças, mortes e problemas financeiros. Eu diria que nós precisamos também ter um progresso mensurável. Temos os diferentes setores, gostaríamos de contribuir com o nosso gerenciamento aqui para que tudo seja baseando-se para mudar as coisas a nível de país. A nossa proposta de valor deve ser colaborativa para aumentar as eficiências entre as diferentes divisões, com todos os nossos colegas dessas divisões, 3 níveis, com diferentes níveis da organização e aumentar isso. Muito obrigado aqui pela atenção de vocês e eu espero que vocês tenham um excelente dia no Brasil. Muito obrigado, doutor Ivan. E a gente só tem a agradecer essa oportunidade de conectar, né, uma grande quantidade de informação, como o Sr. Mossen e o Dr. Ivan. E agora eu gostaria de convidar a doutora Pilar Ramon Pardo, é, coordenadora do Programa Social de Resistência aos Antimicrobianos da Organização Pan-Americana de Saúde e, antes de tudo, uma grande amiga, né, o nossa mestre aqui na região que nos conduz nessa discussão de resistência aos antimicrobianos. Por favor, Pilar. Tenho que ligar o microfone antes de começar a falar. Confirmem, por favor, que conseguem ver a apresentação de um modo adequado. Agora sim? Muito obrigada. Em nome da Organização Mundial da Saúde. E agradecemos muito a oportunidade de participar num evento desse no Brasil e também agradecer ao Brasil pelo seu compromisso, também pela solidariedade em coordenar este projeto e abrir esse ambiente de discussão para que possamos expressar nossas experiências. O momento agora é direcionar para as Américas e como que a gente pode direcionar a declaração política num momento tão espetacular, onde os líderes de todas as regiões do mundo estiveram presentes, estiveram comprometidos, discutindo. Também temos uma prova de que eu estive nesse evento com a diretora Rosa, que é da Associação Pan-Americana. Estávamos muito emocionadas, felizes de ver esse compromisso mundial e ver toda essa situação, para que possamos reverter essa situação. Também foram compartilhados em algumas exposições de como que
qual é o impacto das vidas humanas com essa situação dos microbianos. Temos também as plataformas que foram mostradas e de como que é importante e como que a gente pode pegar as informações que são muito importantes para a saúde pública. Nesse momento, a gente consegue observar qual é o peso das pessoas menores de 5 anos e também as maiores de 70 anos. Ou seja, desde as primeiras idades da vida até as idades ao final da vida. Então, é muito importante ter essas informações de todos os aspectos, porque a gente consegue analisar onde e quando que a gente pode ter essas intervenções e de como que a gente pode auxiliar nas questões da saúde humana. Aqui também temos algumas informações importantes que podemos destacar, principalmente nas regiões das Américas. Aos países, para aqueles que falam inglês, podemos facilitar. Também temos os intérpretes. E se eu falar muito rápido, por favor, me avisem para que eu possa falar mais devagar, para que vocês possam traduzir. É muito importante a gente verificar que o alvo é de 2030 e a gente tem um alvo também de mortes. Temos uma classificação de morte e a gente tem esses pontos como análise para que a gente possa verificar as questões de saúde pública. A nossa, o nosso compromisso também é aumentar o processo e também o auxílio do governo para aumentar o acesso à saúde, para que possamos também ter a vigilância com relação a esses microbianos. E é importante que nós tenhamos cada vez mais países participando dessa classificação, para que possamos analisar também como que funciona o consumo dos microbianos, para que possamos monitorar de forma adequada esses números. Também temos um compromisso na questão de distribuição e também produção de microbianos e produções de alimentos, e também temos todos os dados que para que possamos analisar todas essas informações, para monitorar todas as sequências que segue o uso de microbianos e também para que nós possamos ver o resultado disso nos usos de produção. Temos também algumas informações sobre a América Latina e o Caribe que são extremamente importantes e todos os esforços que estão sendo proporcionados para isso. Não podemos esquecer que estamos analisando que as questões de uso multissetorial dos antimicrobianos, então é muito importante que a gente faça uma análise também multissetorial. E é importante que nós vejamos tudo isso para que todos os países tenham essas informações. Por exemplo, no ano passado, 77% dos países não tinham esses setores setoriais que faziam esse tipo de análise e vigilância. E que a gente possa ter esse tipo de controle, esse tipo de monitoração, para que todos os países possam ter essas informações. E então temos também todos os tipos de análise para que a gente possa ter os comitês que possam realizar esse tipo de análise funcional para todos os países. O seguinte que eu gostaria de mencionar é que eu também creio que seja de extrema relevância para a América Latina e o Caribe, são as implicações em todas as comunidades. A América Latina é uma região pioneira de solidariedade, de incluir as comunidades minoritárias e que vivem em países, em locais menos acessíveis ou que também
é, que sejam de difícil acesso, para que eles também tenham acesso a esse tipo de tratamento e também tenham essa perspectiva de uso e de auxílio. E é importante a gente analisar, existem muitas instituições, muitas organizações sociais que estão envolvidas nesse projeto. E também temos a OPAS que tem ajudado a acelerar, disseminar esse assunto para que possamos ter todas as informações. Aqui nós temos algumas informações para que a gente para que nós possamos trabalhar de forma mais clara e próximas para implementar esses tipos de processos, principalmente naqueles países que estejam comprometidos em combater esse uso excessivo. Um dos maiores dificuldades que temos, que é o acesso aos microbianos em vacinação e avaliar tudo que são os novos e também mais inovadores. Isso requer que tenhamos uma introdução nos países dessas informações, um investimento nas políticas para que esses produtos sejam utilizados de maneira adequada. É muito importante para que analisemos também junto com os outros sócios, para que possamos analisar também, principalmente a questão do Brasil, para que a gente consiga verificar o desenvolvimento de novas estratégias, também tecnologias que possa aumentar o acesso às vacinas. Assim, todos os fundos regionais também ajudariam na aquisição desses produtos, a cooperação técnica e também a auxiliar os outros países que queiram participar e também utilizar esses mesmos pacotes de estratégias. Estamos pensando em realizar também uma nova sessão para falar sobre esses produtos e que seja mais fácil de identificá-los e também os países que possam trabalhar de uma forma mais eficiente diante disso. Agora, preciso mencionar algo que é extremamente importante, que é a carga de mortalidade, que fala também sobre a prevenção e o controle dessas infecções. Para mim, esse é um tema muito importante que devemos resolver nas Américas o quanto antes, porque esse é uma das formas que precisamos resolver para que possamos avançar. Porque 90% dos países têm os requisitos da OMS para conseguirmos os controles, os programas de controles a nível nacional. Porque as regiões das Américas, somente 25 dos países informaram as questões dos programas nacionais de prevenção, mas a gente sabe que a realidade é que a maioria dos hospitais não tem tanta estrutura, mas todos os profissionais têm as informações e que trabalham dia a dia para auxiliar todos os pacientes. Nós temos todos os indicadores que podem nos ajudar a impulsionar todas essas informações para que todos os países tenham esses programas de vigilância, monitoração e auxílio, e assim por diante. E é importante que nós lembremos que é uma das necessidades básicas para que a gente possa monitorar todos os índices e para que nós tenhamos tudo isso em nosso objetivo, para que os próximos anos possamos diminuir esses números nos próximos anos. E também temos agora o uso de novos antimicrobianos e temos também um novo número de acesso e como que a gente pode auxiliar esses países na questão desses produtos e no uso. Há esse manual que foi publicado em 2024, que vem mostrando os tratamentos empíricos de todos os aspectos divididos por região e também que continua sendo um manual
muito importante. E temos também a página na internet que pode ser consultada. E é uma análise racional de como que os usos de microbianos estão sendo utilizados na primeira linha de tratamento e como que nós podemos monitorar essa questão e também ter a vigilância no uso dessa medicação. Esse ano estamos focando no uso nas doenças mais graves e no uso dos antimicrobianos para a gente poder analisar. E é importante que todos tenham esse manual, principalmente os médicos, os clínicos e aqueles que utilizam na área da saúde, trabalham na área da saúde. Vamos falar agora da questão de vigilância e monitoração. É muito importante que a gente analise que essas informações estão em mais de 90% dos países que possam analisar, 80% dos países que podem testar a resistência desses patógenos bacterianos e fúngicos. E estava avançando num bom caminho para que a gente possa ver o acesso e também o crescimento dos laboratórios que podem fazer esse tipo de análise de uma forma mais eficaz. E assim a gente pode ver que cada um desses laboratórios conseguem ter as suas classificações e também todas as informações. E temos aqui também todas as informações com relação à coleta de dados, que pode impulsionar as questões de monitoramento e também de segurança, supervisão. Então, temos alguns relatórios técnicos de controle dos dados sobre a resistência microbiana e também o uso antimicrobiano. Então, essas informações elas podem ser agregadas de um nível de dados para que possamos ter uma análise e um acesso a novas tecnologias que podem fazer essa análise desses dados. E é importante a gente motivar esses países para que possam também se unir na plataforma global para que tenhamos acesso a compartilhamento de dados com os outros países. E essa plataforma Relavra faz análise e faz as informações, passa as informações, os alertas, as informações para que possamos ter uma nova tomada de dados mais informada. Aqui também temos as informações de redução de doenças, de mortes associadas e como que são estimadas as questões de mortes por sepse e como que podemos diminuir essa quantidade, essa questão de resistência ao uso de antimicrobianos. Também temos um estudo que nos ajuda a analisar como é que a gente pode diminuir essa carga e como que os países da América Latina conseguem fazer possam ter uma estratégia para diminuição dessa carga de resistência. Porque é muito importante que possamos fazer isso para que possamos diminuir essa questão de mortalidade que foi analisado na última assembleia que tivemos. Esse é um resumo positivo da agenda para os próximos anos, objetivando ou analisando 2030, e temos que focar nas diferentes ações e na caracterização das medicações antimicrobianas e como que a gente vai aumentar o acesso aos diagnósticos e também diminuir a quantidade, principalmente no controle de redução de resistência e também a questão de morte. Aqui eu encerro a minha apresentação agradecendo ao máximo a todos os colegas que têm se utilizado dessas informações para em buscar uma melhor qualidade na saúde e agradeço também o compromisso e a solidariedade de todos. Espero vê-los trabalhando cada vez mais nessa rota de
contra a resistência do Sempre um prazer poder ouvi-la aqui. Dando continuidade à nossa apresentação, ao nosso webinário, gostaria de convidar a doutora Lelé. Lelé, thank you for joining us. Doutora Lelé perdão. Doutora Lelé é a coordenadora da plataforma Multi-Stakeholder de resistências antimicrobianos, que está hospedada na FAO, mas tem uma gestão da quadripartite. Então, é uma plataforma que agrega a FAO, a Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial da Saúde Animal. Doutora Nelé, por favor. Thank you. Yeah. Muito obrigado, André. bom dia, colegas, a todos. É um privilégio estar aqui com todos vocês neste webinar. Muito obrigada ao Ministério por organizar essa discussão muito apropriada. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Excelente. Deixa eu tentar compartilhar a minha tela com vocês. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Vocês estão vendo a tela? Só um minuto. Só precisamos que esteja no modo apresentação. Deixa eu tentar fazer isso aqui do início. Só um segundo. Não está dando certo. Peço desculpas, não sei o que está acontecendo com o meu Zoom aqui. Espero que vocês consigam ver. Eu tenho duas telas aqui, vou tentar resolver, mas temos algumas limitações. Muito obrigada. Eu sei que a gente está finalizando, eu vou tentar fazer o mais curto possível. O André mencionou, eu sou a coordenadora da, da plataforma de parceria com vários stakeholders da AMR, é uma das iniciativas quadripartite que foi falado sobre a AMR. E basicamente, significa na plataforma nós estamos trabalhando com diferentes setores. Estamos trabalhando com alimentação, alimentação para animais, setores de plantas. E talvez vocês me perguntem por que nós gostaríamos de apresentar a plataforma? Por que que nós queremos falar sobre essa plataforma? Como que ela se relaciona com a declaração política? E o que que vocês podem extrair disso? Meus colegas já até mencionaram, e eu não vou repetir, mas a MRE basicamente toca em diferentes disciplinas, é uma questão que está afetando todos nós. Independente da idade, independente da nacionalidade, independente de onde nós moramos, a nível de comunidade, ou em diferentes cidades ou diferentes regiões. Então, basicamente, é a questão que está afetando todos nós. E é por isso que nós precisamos de soluções que são tão abrangentes e tão inteligentes quanto os micróbios, certo? A ideia com a plataforma é basicamente utilizar todo o conhecimento, conseguir reunir todos os setores, diferentes setores, para conseguir dar apoio, guia, por meio da políticas, o apoio técnico,
para nós lidarmos com a MR. No nível de quadripartite, nós estamos organizando diferentes coisas. Nós temos os experts das 4 organizações vindo, se reunindo para trabalhar com essa diferente resposta para a MR, e nós fazemos isso por apoiar. Também apoiamos as estruturas governanças da plataforma, esse é um deles, e é por isso que nós tem os líderes globais, e também vocês já ouviram da Ivana por estabelecimento do painel. E daí, obviamente, nós temos muito trabalho técnico. Mas eu rapidamente gostaria de falar sobre a plataforma, porque esse é um dos mecanismos que foi estabelecido em 2022. Nós somos bem jovens. Somos jovens, porém, somos uma grande família de mais de 250 membros. As federações, nos diferentes setores, nós temos doutores, pacientes, microbiologistas, microbiólogos que trabalham nas diferentes regiões, nos diferentes níveis de comunidade. É um dos mecanismos de governança global. E a diferença entre esse ou, por exemplo, o painel de independência futura é a plataforma realmente pensa nas soluções, é focado em soluções. É um espaço onde todos esses stakeholders trabalham junto para trabalhar, para procurar os recursos, para compartilhar os recursos, para aprender um dos outros. E, atualmente a plataforma é apoiada pelo Comitê Europeu e outros parceiros. Talvez vocês perguntem o que que nós queremos alcançar na plataforma. A plataforma basicamente é um espaço onde nós tentamos promover, construir e promover uma visão compartilhada. Nessa visão, vai ser guiada pela declaração política, como nós já mencionamos, nós temos a governança, o acesso, essas respostas de multissetor, monitoramento, avaliação. E como é que nós entregamos essas coisas? Porque, obviamente, os governos têm responsabilidades primárias para conseguir entregar esses comprometimentos, mas eles não podem fazer isso sozinhos, porque eles precisam de todos os stakeholders aqui para propor uma solução. E como nós fazemos isso? Basicamente, nós fazemos isso por meio de compartilhamento de influência pela rede. Se você quiser participar dessa resposta, nós realmente estamos tentando ter soluções concretas. Por utilizar essa abordagem de baixo para cima, não é a quadripartite que vem e fala o que a gente tem que fazer. Nós temos que trabalhar mais como os membros, como stakeholders, vocês vêm para as plataformas, com as suas necessidades, com as suas prioridades, para as diferentes soluções, para avançar o progresso. E rapidamente, com relação à network, como mencionei, nós temos 250 stakeholders. Nós temos diferentes coisas. Temos diferentes instituições. Nós temos uma network bem poderosa dessa organização. Nós temos um setor privado, temos diferentes situações. Claro, nós temos governos e os diferentes departamentos, agências especializadas em instituições financeiras. E os diferentes setores, setores econômicos, setores da agricultura. E nós também pensamos no nosso alcance geográfico. Os nossos stakeholders, eles têm um alcance global, mas eles também têm um alcance regional. E vocês me perguntam como essa plataforma está organizada, como que a gente garante? Qual que é o trabalho principal e como é que acontece? E como eu mencionei, essa é uma participação de governo, significa que esses clusters dessa plataforma, eles têm a própria voz, eles contribuem para o diálogo, eles compartilham expertise, eles fazem networking.
Eles fazem isso por meio dos grupos de ação? Eles tomam essa decisão no comitê e, claro, eles são apoiados pelo quadripartite e a equipe de coordenação que apoia. Definitivamente, talvez vocês vão perguntar, ok, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês moldam essa solução? É um processo de co-construção. Nós fazemos isso por meio do nosso grupo, baseando-se nessa prioridade. Significa que se você vier para a plataforma e você quiser trabalhar com relação a isso, você pode compartilhar, sim. Os nossos parceiros que pensam da mesma forma para pensar nessas soluções e pensar quais são o conhecimento do seu setor respectivo e a área geográfica. Atualmente, nós temos 13 grupos de ação, ter os diferentes membros de diferentes regiões. Nós tentamos categorizar com os diferentes grupos. Temos grupos de diferentes escopos, eles estão muito relacionados à declaração política que nós fazemos. Nós temos o processo do H&M, que agora nós vamos nos concentrar para apoiar os painéis independentes. Nós temos um grupo de inovações, dois grupos na parte de financiamento. Nós temos um grupo para integrar, para nós trazermos toda essa conscientização. E também temos com escopo regional, aqueles que se concentram mais na Ásia ou na África ou na América Latina. E aí nós temos grupos que sim, que são bem específicos para o setor. Nós temos esses diferentes grupos que cuidam, por exemplo, da saúde animal para tratar. Talvez você pergunte, ok, o que na plataforma está aqui e por quê? Talvez a gente no Brasil, por quê? Basicamente, a resposta é bem simples. A plataforma é um espaço neutro, é um espaço que está aberto a todos, onde você pode encontrar e você pode trazer a sua expertise, pode desenvolver e ter outras estratégias independentes, porque você tem diferentes setores e regiões e você pode conectar. E também nós podemos facilitar a colaboração regional e nós fazemos isso por meio de clusters e grupos de ações que a gente tipicamente pode ter um diálogo que é dedicado aos países da América Latina, onde você pode ter um diálogo, você pode ter uma troca, por exemplo, entre a América Latina e a África. E também nós fazemos essa advocacia para mudança de políticas. Nós claramente vemos onde nós temos os nossos experts nas plataformas. Para nós sermos capazes de conectar com esse diálogo global e contribuir. Queremos falar sobre as vozes que não estão sendo representadas e eles estão levando em consideração. Nós trazemos bastante conscientização para as políticas locais, apoiamos a pesquisa, a inovação, e eles também influenciam a alocação de recursos durante monitoramento e avaliação para criar entre a política e a implementação. E talvez acho que eu gostaria de finalizar com uma mensagem que eu gostaria de vender. Obviamente, nós nos colocamos nos papéis dos nossos stakeholders, dos nossos membros da plataforma. E nós tentamos trazer esses recursos para a plataforma, para trazer conhecimento que vai permitir com que vocês façam um trabalho melhor. Independente de onde você estiver na plataforma, é um espaço grande, com muitos recursos, oportunidades, parcerias, que está disponível a todos, é bem inclusivo. Nós queremos garantir que isso pode contribuir, sim, para o nosso processo global. Aqui nós temos a página da plataforma.
Eu espero que com essa informação vocês vão conseguir fazer o trabalho de vocês melhor. Eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui para promover o trabalho e falar sobre o trabalho. Muito obrigado, Nelly. Gostaria de aproveitar os últimos momentos aqui, que nós passamos alguns minutos do nosso tempo, mas agradecer a todos os panelistas. O doutor Ivan precisou sair antes do final do webinário, mas também agradecer ao MS, ao doutor Mossi, né, Gabi, Nené, Nelly, Vitória, e doutora Pilar, pela participação. Ah, temos uma pergunta que ela está mais direcionada ao... Bom, tem uma pergunta do Tonilton Lipopan. Um outro ponto, eu gostaria de registrar a participação dos nossos colegas de outros países, do Canadá, passando por Cuba, Peru, né, e, claro, uma grande participação dos nossos colegas brasileiros, né? Newton Nicopan, ele tem uma pergunta que é: Why is there little mention of including the education of the population on the rational use of antimicrobials in Latin American and global strategies? Pilar? Não conseguimos ouvir a pergunta do participante, infelizmente. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. No, porque não tivemos tempo. Não tivemos tempo para essa questão de educação, e que é algo muito importante, que é algo que nós temos que frisar que não é algo só para os Ministérios da Saúde, mas também os da Educação, que é um programa multidisciplinar que devemos criar para a questão dos antimicrobianos. Infelizmente, não tivemos tempo de abordar esse tema, mas sabemos que é algo que é muito importante para que tenhamos um bom conhecimento nessa área e também que esteja relacionado a uma boa saúde, mas também é importante que tenhamos esse envolvimento de educação para da saúde, em todos os níveis, não só para os médicos e profissionais da área da saúde, mas também para toda a questão de educação da população. Sim, só uma também complementando, do ponto de vista do Brasil, né, essa revisão do Plano de Ação Nacional, nós já incluímos ah, duas questões que são extremamente chave aqui para o país, que é, primeiro, os pontos sobre equidade, né, equidade no acesso ao tratamento e ao diagnóstico, e também a inclusão, né, de uma gama maior, né, dentro desse espectro de comunidade diversa que nós temos, né, nas ações educacionais. O outro ponto é tratar de entender melhor como a resistência aos antimicrobianos impacta diferentes comunidades, né, principalmente as comunidades vulnerabilizadas. Tá? Então, isso está sendo discutido e incluído no Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle. Mais alguma, Débora? Se você, temos alguém? Susan Padilha. Mais alguma? Uma outra pergunta é sobre se o Brasil tem intenção de apoiar, né, pesquisa para o desenvolvimento de novos antimicrobianos aqui. Esse é um trabalho que é desenvolvido dentro do Ministério da Saúde, especificamente para a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia.
né? Tem uma série de iniciativas, né, de fomento à pesquisa e também pelos estados, pelas fundações de pesquisa estaduais. Essa é uma ação também que está prevista no nosso plano de ação. E lembrando que o país ele tem uma capacidade de produção e também liderou as discussões sobre a aliança regional para a produção de insumos estratégicos, que é uma maneira de prover o acesso ao diagnóstico e tratamento aqui para a região das Américas. André, we have Sim. one question for Nélia. Se ela poderia disponibilizar o QR Code da plataforma ou o link. Sim, eu coloquei o link no chat, mas deixa eu colocar mais uma vez. Here you go. Thank you. Tem uma pergunta também, Pilar, a respeito da redução dos 10% de óbitos até 2030, né, em relação à linha de base de 2019. Exacto, la línea de base son los estimados que fueron producidos también por... Sim, a linha de base que foi produzida. Esses são valores estimados pela linha de base que temos. É o que está no meu slide, são os números exatos que precisamos trabalhar. Sim, com certeza eu vou providenciar essas informações para disponibilizar a todos. Muito obrigado. Em respeito ao tempo e ao compromisso dos nossos panelistas, eu gostaria mais uma vez de agradecer, Dr. Mossen, pela muito rica apresentação. Thank you so much for your presentation, your lecture. Muito obrigada pela sua palestra, foi um privilégio para nós e uma grande oportunidade estar aqui e ouvir o seu conhecimento compartilhado conosco. Muito obrigada. Obrigado, doutora Pilar. Obrigado, Nelly, pela participação. E acredito também que a nossa secretária já não está conosco, mas parabenizar a todos pela ótima apresentação. Foi um ótimo webinário que contribui bastante com o desenvolvimento dos planos de ação nacionais aqui na nossa região. Tá? Okay. Thank you so much. Obrigada, tenha um bom dia a todos.